Sejam bem-vindos a mais uma aula, a nossa segunda aula sobre eletroquímica. E o tema da nossa aula no dia de hoje será balanceamento de uma reação química via oxirredução. Será uma forma diferenciada aí para fazer o balanceamento com algumas informações complementares que vêm principalmente da variação eletrônica que ocorre dentro da eletroquímica, para utilizando isso como guia para saber os índices de alguns ou quiçá todos os envolvidos aí numa reação química. Vamos lá? Objetivos então da nossa aula é entender o conceito de balanceamento e como realizá-lo de forma mais eficiente, utilizando o balanço de elétrons, tá? O balanço ou a variação eletrônica. E vamos estudar esses conceitos por meio do quê? Por meio de exercícios, que é o fundamental na química, tá? Ou nas exatas, que não são ciências de inspiração, e sim de transpiração. Você aprende fazendo. Bora lá? Então, inicialmente, nós precisamos saber o que é balanceamento. Né? Como é que eu não vou saber fazer um balanceamento se eu não sei o que é, o que significa? Na química, não tem como surgir ou sumir nada. O que sempre está acontecendo são transformações. Então, dentro de uma reação química, a quantidade de átomos que eu estiver à esquerda da seta, que são os reagentes, eu também devo ter a mesma quantidade à direita da seta, aonde eu tenho os produtos. E nem sempre quando eu faço uma reação química ou represento uma reação química, aquilo que está ali escrito à esquerda é igual ao que está à direita. Então nós fazemos o balanceamento para que a quantidade de substâncias dos reagentes seja igual, seja variável, vamos dizer assim, né? Você muda a quantidade de cada um dos reagentes e a quantidade de cada um dos produtos para que na somatória a quantidade de átomos seja igual. Ou como eu coloquei aqui um exemplo, é um jogo de montar, tipo Lego, né? Se você tem ali um brinquedo desse e está formado, por exemplo, uma casa, e uma outra criança vem e desmonta essa casa e utiliza essas peças para montar um dinossauro e utiliza a mesma quantidade de peças. O brinquedo, enfim, o brinquedo é o mesmo e a quantidade de peças é o mesmo, mas o que foi feito com ele em outro exemplo são coisas distintas, são coisas diferentes. E na reação química é exatamente isso. Você tem a mesma quantidade de peças antes e depois, mas o que foi formado são coisas diferentes. E o balanceamento ele vem para dar esse equilíbrio, tá? Essa quantidade de reagentes e de produtos não variáveis. Pois bem, mas como realizar o balanceamento, tá? O balanceamento é você utilizar de números antes de cada uma das substâncias para que eu indique a multiplicação, indique quantas vezes cada uma daquelas substâncias deve aparecer dentro do processo para que a reação fique balanceada ou para que a quantidade de reagentes, de átomos dentro dos reagentes, seja a mesma quantidade de átomos dentro dos produtos. E para isso, eu preciso fazer alguns passos, tá? Para conseguir, por meio da oxirredução, conseguir encontrar a melhor forma de balancear as reações químicas. E o primeiro passo é encontrar o NOx de todos os elementos envolvidos em uma reação química. Gente, isso daqui foi a aula 1, que tem lá as etapas, eu não vou retornar para esse conteúdo porque nós já vimos. Vou utilizar então os conhecimentos lá da etapa do vídeo 1 para fazer o NOx em todos os elementos envolvidos na reação química. Por exemplo, essa reação é a reação que nós já vimos anteriormente. É a reação que nós vimos na aula anterior. Então,
eu não vou realizar novamente a resolução desse exercício. Eu vou simplesmente chegar aqui e colocar o NOx dos envolvidos. Tá? Se você não se lembra ou não assistiu a aula anterior, retorne lá para que não tenha nenhum erro ou nenhuma dúvida sobre o que o professor está fazendo. Nesse caso, o nitrogênio era mais 5, menos 2. Carbono, mais 4, menos 2. Mais 4 menos 2 novamente. Para o oxigênio. E mais 1 menos 2 oxigênio. Então, eu coloquei o NOx em todo mundo. Seria essa etapa que eu processei nesse momento de forma rápida, seria essa primeira etapa, encontrar o NOx de todo mundo. Feito isso, nós vamos para a segunda etapa. O que vem a ser a segunda etapa? Encontrar e ligar dois elementos que sofreram variação do NOx, indicando a variação eletrônica. Então, o que vai acontecer? Quem tiver o NOx diminuído, ou seja, você vai comparar a esquerda e a direita da seta e você vai perceber que o número vai diminuir. Será o número à direita menor que o que está na esquerda. Esse processo onde o número diminui é chamado de redução. Olha lá o bizu aqui, ó. Olha lá o segredo. Redução é quando o número diminui. E lembre-se, esse diminuir se deve ao fato do elemento ter ganhado elétron, porque o elétron é negativo. Não se esqueça, redução ela ocorre com o ganho do elétron. E na outra ponta, se alguém ganhou o elétron, ganhou de alguém, certo? Se um elemento químico ganhou o elétron, um outro elemento químico tem que ter doado. E quem perdeu o elétron, ou seja, quem doou o elétron, passa por um processo chamado de oxidação. E ele vai verificar que o NOx aumentou. Ou seja, nós temos alguém que vai diminuir e alguém que vai aumentar. Quem são esses? Nós podemos aqui, de imediato, indicar que nitrogênio é um dos envolvidos. Por quê? Inicialmente, o nitrogênio tinha o NOx igual a 5 e ele foi para 4. Perceba, o NOx era 5 e foi para 4. Isso daqui é aumentar ou é diminuir? Diminuir. O número teve uma contração de 5 para 4. E essa diminuição é chamada de redução. Essa diminuição chamada ali de redução. Então, ó, eu vou fazer aqui, ó, vou unir esses dois lados, vamos dizer assim, o nitrogênio que está dos dois lados. Perceba. E vou colocar o que aconteceu. Vou escrever aqui o que aconteceu. Quando o número diminui, eu posso dizer que ele reduziu. Olha lá, o processo de redução já identificado pela variação de elétrons para baixo, tá? Perdão, pelo aumento do número de elétrons e a diminuição do NOx. Quem reduz ganha elétron, certo? Ganha elétron. Vamos colocar o E com o acento ali para indicar o elétron. E quantos elétrons que ele ganhou? Seria a variação. De 5, ele veio para 4. De 5 para 4, ou seja, uma unidade. Então, nessa reação, eu tive a redução eletrônica com o ganho de um elétron. E quem seria
o segundo envolvido nesse processo? O carbono. Olha aqui. Ele veio de 0 para 4. Ou seja, ele aumentou. Perceba, o processo de redução só vai acontecer se eu tiver junto a ele um processo de oxidação. E o processo de oxidação, ele também só irá ocorrer se junto a ele eu tiver uma redução. Ou seja, eu preciso ter os dois processos acontecendo de forma simultânea, ou nenhum dos dois vai ocorrer. Ou tem os dois, ou não tem nenhum. Certo? Nesse caso, nós teremos. Então, se um reduziu, o outro eu vou deduzir que houve a oxidação. E a oxidação, ela ocorre com a perda de elétrons, ou seja, perdeu elétron. Mas qual foi a quantidade de elétrons perdido pelo carbono? Ele veio de 0 para 4. São 4 unidades, ou seja, a variação eletrônica nesse caso é de 4 elétrons. Foi perdido 4 elétrons. Perfeito, gente. Ou seja, essa etapa que eu realizei nesse momento é aqui, ó, encontrar e ligar os dois elementos que sofreram variação no NOx, indicando a variação eletrônica. Eu indiquei quem sofreu oxidação, indiquei quem sofreu redução e disse que quem ganhou e quem perdeu elétron em sua quantidade. Ou seja, nós temos essas informações ditas ali nesse exemplo. Tá, e qual que seria a terceira etapa? Encontrar a variação eletrônica para oxidação e para redução em separado. Depois inverter esses índices para descobrir o balanceamento de boa parte da reação. Nossa, isso parece ser complicado, mas se você prestar bastante atenção aqui e treinar, você vai chegar à conclusão que não o é. Como que eu vou fazer isso, professor? Essa nova etapa. Como que funciona? Eu vou escrever aqui embaixo da reação oxidação e redução, de forma abreviada. O processo de oxidação envolveu qual elemento químico? O carbono. Então eu vou indicar aqui carbono, certo? E o processo de redução foi do átomo de nitrogênio. Vou escrever aqui nitrogênio. Para o carbono, qual foi o lado que tinha maior número de átomos? Como assim, professor? O que é isso? Se você olhar aqui o carbono dos reagentes à esquerda, eu não tenho nenhum número, significa que eu tenho um carbono. Na direita também um carbono. Tem algum lado que tem preferência? Não, não tem. Então eu posso utilizar a informação que é igual dos dois lados, que é um átomo. Um átomo de carbono vezes a variação de elétrons foram, ao todo, então, quantos elétrons transferido? Quantos elétrons o carbono perdeu? Ao todo foram 4 elétrons, tá? Um átomo, que é o que está escrito na reação química, perdendo 4 elétrons, ao todo será perdido 4 elétrons. No caso do nitrogênio, nós teremos algo parecido, pois nós temos um nitrogênio à esquerda e um nitrogênio à direita. Consequentemente, o primeiro dado que eu vou utilizar é o número 1. E perceba, ele vai servir para os dois lados. E ele recebeu elétron, mas recebeu quantos? Olha aqui, ele recebeu um elétron. E ao receber um elétron, um átomo recebendo um elétron dá um total de um elétron variando. Perfeito.
Perfeito, fiz a variação eletrônica. Só que, para que essa variação eletrônica faça sentido, o que eu tenho que perceber ou indicar? Que os meus índices, eles têm que ser invertidos. Os índices, eles têm que sofrer uma inversão. Por que, gente, que ocorre essa inversão? Tá? Eu conversei em sala, mas não é difícil de entender. Na oxidação, um elemento químico, o carbono, está perdendo ao todo 4 elétrons. Para que ele perca 4 elétrons, alguém precisa ganhar ao todo quantos elétrons? Também 4 elétrons. Só que o nitrogênio está recebendo cada átomo 1 elétron. Consequentemente, eu preciso de 4 elementos do nitrogênio para receber os 4 elétrons que um carbono liberou. Ou seja, ao fazer essa inversão, eu já estou determinando a quantidade de átomos que eu preciso ter para o carbono e para o nitrogênio. Nessa explicação aqui, ó, nessa inversão, eu já descobri a quantidade de átomos de carbono, que é 1. Então, eu já vou vir aqui na minha reação química. Deixa eu colocar aqui o texto para que fique mais tranquilo de vocês observarem. À frente do carbono, eu já vou pôr o numeral 1. Porque eu tenho que ter um carbono. E no outro carbono, nós também iríamos pôr o mesmo índice, 1. E o número 4, gente, é de quem? É do nitrogênio. Ou seja, eu tenho que ter 4 átomos de nitrogênio. Vou vir aqui na minha reação química, vou pôr o índice 4 para o ácido nítrico e igualmente o índice 4 para o nitrogênio. Olha lá, voltando aqui então para o nosso descritivo, eu vou colocar, ó, encontrar a variação eletrônica de oxidação e de redução separado. Depois inverter esses índices para descobrir o balanceamento de boa parte da reação. Será que isso aconteceu? Olha lá, eu descobri 4 índices. Estava faltando somente a água, tá? E por último, nós vamos finalizar o balanceamento por tentativa e erro das moléculas que não estavam envolvidas na oxirredução. Ou seja, nós precisamos finalizar o balanceamento indicando apenas por tentativa e erro quem não estava envolvido, que no caso seria a água. Quem que eu vou utilizar para fazer o balanceamento da água? Aquele elemento químico que apareceu menor quantidade de vezes, que no caso é o hidrogênio. Quantos Hs eu tenho aqui à esquerda? 4. Consequentemente, esses Hs, eles só podem ter ido para a água. Para que eu tenha 4 hidrogênios na água, eu obrigatoriamente tenho que ter quantas moléculas de água aqui? 2. Pois 2 moléculas de água vezes os 2 hidrogênios de cada água totalizam os 4 hidrogênios iniciais. Poxa, professor, mas eu preciso ter a prova real para saber se isso está correto. O que nós fazemos aqui então para ter a prova real? Quem nós não conferimos foi o oxigênio. Na esquerda da seta, quantos Os nós temos? 4 vezes 3, totalizando 12 Os. Ou seja, nesta molécula à esquerda nós temos 12 oxigênio. Para que ela esteja correta, esse exercício, para que ele esteja correto, eu preciso ter 12 Os também à direita. Vamos às contas? Um CO2 me dá um total de 2 oxigênios. No dióxido de nitrogênio, eu tenho 4 vezes 2, eu tenho 8 oxigênios. E na molécula de água, 2 vezes 1, 2 oxigênios. 8 mais 2, 10, mais 2, isso é igual a 12. Perceberam que nós temos a mesma quantidade dos dois lados? Posso dizer que a minha reação está corretamente balanceada. Belezinha?
E assim nós finalizamos esse exercício. Utilizando então, para que fique bem fixado, as mesmas regras, eu vou fazer o balanceamento de uma segunda reação química. Olha lá, nesse caso, turma, o que nós vamos ter aqui? Inicialmente, a necessidade de indicar o NOx de todos os envolvidos, da mesma forma que nós fizemos lá anteriormente. O que tiver regra, o professor já vai colocar hidrogênio, mais um, carbono. Não tem, nós vamos colocar X, oxigênio tem menos 2. Potássio é da família 1, ou seja, ele é mais um. Mn não tem regra, vamos por X. Oxigênio, menos 2. Carbono não tem regra, oxigênio, menos 2. Mn não tem regra, quem não tem regra nós vamos indicar com X. Mn não tem regra, oxigênio, menos 2. Potássio, nós já vimos que tem regra, é mais um, oxigênio, menos 2. Hidrogênio, mais um, oxigênio, menos 2. Feito isso, aqueles números que estão indicados por X, nós precisamos fazer o cálculo deles, descobrir qual é o valor deles. Pessoal, isso nós fizemos na primeira aula. O professor vai fazer aqui uma forma um pouco mais rápida, tá? Para não ficar tão longo o vídeo. Caso você tenha dúvida, retorne ao primeiro vídeo da nossa aula sobre eletroquímica para verificar. 1 vezes 2 mais 2. Vamos mudar essa fonte aqui que vai ficar ruim de enxergar. Tá? Vamos utilizar o vermelho. Vamos lá. 1 vezes 2 mais 2. X vezes 2 mais 2x. Perceba, X é o NOx do carbono. No entanto, eu tenho 2 carbonos. Consequentemente, x vezes 2, 2x. Oxigênio vai ser menos 8. 2 vezes 4, 8. Isso tem que dar um total de 0. A partir daqui, a química vai de lado. Quem vem é a matemática. Vou isolar o 2x à esquerda. O menos 8 passou mais 8. O mais 2 passou menos 2. Mais 8 menos 2 dá mais 6. Ou seja, 2x será igual a 6. Consequentemente, x será 6 dividido por 2 e será 3. Então, 6 dividido por 2 igual a 3. Chego, então, ao resultado do meu exercício, onde x será igual a 3. Já vou chegar aqui e colocar um igual a 3. Tá? Vou fazer o cálculo para o permanganato de potássio, onde eu tenho mais 1 mais x, porque 1 vezes 1 deu 1, 1 vezes x dá x. E menos 2 vezes 4, menos 8. Isso tem que ser igual a 0. Olha lá, sempre a mesma forma de resolução. Deixe o x de um lado, jogue os outros dados para o outro. Mais 8 menos 1. Quanto que é 8 menos 1? X igual a 7. Então, vou vir aqui em cima e vou pôr x igual a 7. Tá ali. O NOx do CO2 nós fizemos no exercício anterior. Menos 2 vezes 2, menos 4. Para que isso seja igual a 0, o meu carbono tem que ser igual a 4. X igual a 4. Então, vamos lá. X igual a mais 4. Vixe, sumiu o menos 2 ali. Vamos diminuir essa fonte aqui para que não obstrua o número 2. Vamos lá. X igual a 4. Perfeito. No permanganato,
no óxido de manganês, 2 vezes menos 2 vezes 1, menos 2. O x, consequentemente, será igual a mais 2. Menos 2 vezes 1, menos 2, que tem que ser igual a 0. Bem, se o meu x menos 2 é igual a 0, o meu x obrigatoriamente irá valer a mais 2. Que foi o que nós indicamos aqui em cima já. Todo mundo com o NOx já realizado. Vamos vir aqui. Coloquei NOx em todo mundo. Próxima etapa, identificar quem houve variação para a oxidação e variação para a redução. Vamos lá, gente. No caso, nós teremos aqui, vamos indicar em vermelho, o carbono, que o NOx saiu de mais 3 para mais 4. Vou fazer a união entre eles. E vou indicar o que rolou. De 3 para 4, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Quando aumenta, o processo é chamado de oxidação. E foi uma oxidação pelo pela perda de quantos elétrons? Uma unidade de um elétron. Ou seja, o carbono ele perdeu um elétron. E o próximo? Quem que houve aqui uma variação eletrônica? O manganês, que saiu de 7 e veio para 2. Vou unir esses dois lados e vou indicar o que aconteceu. Perceba, de 7 para 2 diminui. Se diminui, o processo é chamado de redução. E a redução é ganhar elétrons. Ou seja, eu posso dizer que o manganês ganhou quantos elétrons? De 7 para 2. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Foram 5 unidades. Perceba, ele ganhou 5 elétrons. A partir daqui, nós vamos passar para a terceira etapa, que é encontrar a variação eletrônica. No caso, em azul é a redução, foi o Mn. Quantos átomos eu tenho à esquerda e à direita no caso do Mn? 1 e 1, ou seja, nós teremos o número 1 multiplicando a variação eletrônica, que é 5. 1 vezes 5, nós chegamos ao numeral 5, ou ao índice 5 para o manganês. Já posso vir aqui, aonde tem manganês, que eu utilizei o número 1, que é dos dois lados, e colocar o índice para eles. Mas, professor, qual é o índice que vai entrar ali? O índice que eu vou descobrir na oxidação, tá? Então, vou pegar aqui oxidação, no caso é o elemento químico carbono, e eu preciso observar para o carbono qual foi o lado que tinha maior número de átomos de carbono, tá? Dentro dessa reação. Na esquerda eu tenho 2 e na direita eu tenho 1. Consequentemente, aqui nós indicaremos o maior número, que é o 2. Ah, professor, mas mudou, não é 1. Então, nesse caso não, pois nós temos 2 átomos de carbono. Vamos imaginar aqui que fosse uma reação envolvendo oxigênio. À esquerda, a maior quantidade é 4, à direita, a maior quantidade seria 2. Qual que eu vou utilizar? O 4. Entraria o multiplicativo 4 aqui, tá? Então, é sempre o número maior dentro da oxidação e da redução. Como não é o oxigênio, nós não vamos pôr o número 4, nós vamos pôr o 2, que é do carbono aqui, tá? Vezes a variação eletrônica, que é uma unidade. 2 vezes 1 é igual a 2. Encontrei aqui os índices 5 e 2 para carbono e para
o manganês, vou fazer a inversão desses índices. Ou seja, nós teremos então o índice 2 para o manganês e o índice 5 para o carbono. E preste atenção, gente. Nesse caso, eu vou pôr 2 para o manganês. Perfeito. O número que nós utilizamos de átomo é 1. E é 1 para os dois lados. Então, esse índice 2, ele deve ser aplicado dos dois lados da minha reação. Dos dois lados da minha reação. O índice 5 para o carbono, ele deve ser aplicado para a substância que nós retiramos ou que nós incluímos o numeral 2. Ou seja, da onde que veio essa oxidação com maior átomos? Da esquerda. Então, o índice 5, ele tem que ser colocado à esquerda e não à direita. Mas, professor, você disse que o 5 seria o índice do carbono. Se eu coloco 5 à esquerda, 5 vezes 2, eu tenho 10 átomos de carbono. Se eu coloco à direita aqui nos reagentes o número 5 também, 5 vezes 1 deu 5. Não existe a possibilidade de 10 átomos de carbono virar 5. A única possibilidade que existe é de virar 10 átomos de carbono. Consequentemente, o meu índice também será o número 10. Perceberam a diferença, gente? Eu vou descobrir o índice daquele número que eu utilizei aqui, ou da origem dele, que é a substância aqui à esquerda. Coloquei índices em todo mundo envolvido na oxidação e na redução. A partir de agora, nós vamos na tentativa e erro para descobrir o balanceamento das últimas duas substâncias envolvidas. Como que fica, gente, essas últimas duas substâncias? O potássio, que é o K, ele já foi fixado aqui na esquerda. Olha lá, eu tenho 2 átomos de K. E como ele não aparece em nenhum outro lugar, o único lugar que ele pode ter vindo é para o óxido de potássio. Se 2 Ks estão na esquerda, 2 tem que aparecer na direita. E eu já tenho 2 nessa molécula. Consequentemente, eu terei o índice 1 para o óxido de potássio. E, por último, nós chegamos novamente à nossa querida molécula de água, igual ao exercício anterior. Para balancear a água, nós vamos partir do princípio do elemento menos presente, que no caso é o hidrogênio. O oxigênio já vem aparecendo várias vezes, tá? Para falar a verdade, todas as moléculas têm oxigênio. Nós vamos partir pelo hidrogênio. À esquerda, o único lugar que tem hidrogênio é no primeiro reagente, que totaliza 10 hidrogênios. Consequentemente, na direita, eu também tenho que ter 10 hidrogênios. Se em uma molécula de água eu tenho 2, eu terei que ter um total de 5 moléculas de água para ter, no final do processo, 10 hidrogênios. 2 vezes 5, 10 hidrogênios. Fechamos assim, então, o balanceamento. Deixa eu apagar essas setas aqui para não causar confusão no nosso raciocínio agora. E para eu ter certeza que esse processo ele está correto, quem que eu vou fazer uso? O oxigênio, tá? Que é aquele que apareceu em todas as substâncias envolvidas e que eu até o presente momento não fiz o cálculo. Vamos lá, 5 vezes 4 oxigênio, tenho na primeira molécula 20 oxigênios. 2 vezes 4, nós teremos na segunda molécula 8 oxigênios. Se eu somar, aqui nós temos 28 oxigênios, certo? 20 do primeiro reagente, 8 do segundo reagente. Será que na direita nós teremos a mesma quantidade? Vamos lá. 10 vezes 2. Olha, já temos 20 Os na primeira molécula, que era a mesma situação da esquerda. Isso significa o quê? Nada, é só uma coincidência.
Vamos continuar aqui. 2 vezes 1 oxigênio, 2 oxigênios. 1 vezes 1 oxigênio, 1 oxigênio. E 5 vezes 1 oxigênio, 5 oxigênios. Se nós fizermos uma soma desses oxigênios que nós encontramos, o que nós vamos ter? 20 mais 2, 22. Mais 1, 23. Com mais 5, chegaremos a 28 oxigênios. Ou seja, nós chegamos à mesma quantidade de oxigênios na esquerda e na direita. Temos então o exercício corretamente balanceado. E pessoal, perceba, por termos 2 reagentes envolvidos no início e 4 produtos aqui no final, o balanceamento ele seria, por tentativa e erro, algo dificultoso pela quantidade de substâncias envolvidas. Então, turma, finalizamos por aqui o balanceamento por oxirredução. Vou passar para vocês lá no mural 2 exercícios. Gostaria que vocês trabalhassem, exercitassem e na próxima aula nós conversaremos sobre essas atividades envolvidas aí no processo de avaliação dos senhores. Beleza? Ótimo estudos a todos e valeu!